my equipe play very nice. The first time Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left. Fala, Bugmakers! Esse aqui é o segundo vídeo da série Devs Trampando na Gringa. Hoje a gente vai falar sobre o inglês. Lembrando que a gente vai fazer um vídeo específico para cada tópico do processo seletivo. E também sobre coisas que a gente precisa saber antes mesmo de começar o processo seletivo, né? Como o inglês, né? Que é um pré-requisito básico. Para quem não viu o primeiro vídeo, né? Eu dei um overview geral de como funcionam os processos seletivos para os Estados Unidos. A gente viu lá também que os processos são padrão, que existe um processo comum, né? Que todos seguem. E a gente vai fazer um vídeo sobre cada etapa desse processo comum. E eu achei muito justo a gente, então, falar sobre inglês agora, né? Visto que é talvez a coisa mais importante para muitos, né? Muitos vão precisar dedicar mais horas estudando inglês, principalmente quem tem um nível ainda muito básico do inglês. Talvez não. Certamente é a primeira coisa que você tem que se preocupar agora, em resolver o seu inglês. Antes mesmo de pensar em trabalhar para fora, antes mesmo de fazer qualquer outra coisa, você precisa resolver o inglês na sua vida. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre o inglês em geral, mas focado no inglês para processos seletivos, né? O inglês para entrevista, o inglês para o trabalho, o inglês para o dia a dia. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isto, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas. Então, antes da gente ir nos detalhes, eu gostaria de lembrá-los que o inglês, como qualquer outro idioma, é dividido em 4 competências, né? Então, é meio estranho quando a gente fala eu sei inglês, eu sei espanhol, eu sei... Porque não existe saber um idioma. Existe você ter níveis em diferentes competências. Eu falo isso porque eu observo que existem 2 tipos de pessoas extremas, né? Não existem só esses 2 tipos de pessoas, mas são 2 casos que são bem comuns. Inclusive, eu me incluía em um desses 2 tipos de pessoas quando eu comecei a me preparar para o processo seletivo, que é... Tem gente que, porque passou a vida inteira lendo e ouvindo inglês, principalmente na nossa área, né, desenvolvedores, a gente lê muito inglês, a gente ouve muitas coisas em inglês, e a gente até, em certa medida, a gente escreve um pouco em inglês, né, nossos códigos, o nome das nossas variáveis, funções. Então, em certa medida, a gente até escreve um pouco, e isso causa a falsa sensação em alguns de que sabe falar inglês. Mas veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você, de repente, sabe ler inglês e ouvir inglês bem porque você praticou muito isso. Mas essa sua prática de leitura e de listening não vai afetar tanto no seu speaking. Então, não se iluda, não ache que você sabe falar inglês porque você lê muito inglês, porque você ouve muita coisa em inglês e você entende tudo em inglês. Uma coisa é entender, é um processo passivo. Outra coisa é você falar. São outros 500, é muito diferente. Beleza? E o outro extremo, né, é gente que porque nunca estudou inglês na vida, nunca fez um cursinho em inglês, não sabe falar nada. Tem pessoas que acham que não tem capacidade Tem gente que nem se dá a oportunidade de ler coisas em inglês, porque acha que não vai entender, acha muito difícil, acha que precisa ter feito um curso ou anos de curso, e acha que não sabe nada de inglês. Não é verdade, principalmente na nossa área, né? Então, todo mundo já tem, em alguma medida, algum nível de inglês no leitura, no listening, na escrita, no speaking. Então, todos nós já temos algum nível em todas essas
competências. Algumas competências a gente tem mais proficiência e algumas competências a gente tem menos, beleza? Então, só para começar com esse pequeno alerta aí para vocês, beleza? Então, como a gente está falando aqui sobre processos seletivos, né, sobre inglês para entrevistas de emprego, as competências que você mais vai focar na sua preparação são o listening e o speaking. Principalmente speaking. Eu vou dar dicas, na verdade, para todas as competências, dicas técnicas, né? Dicas para contribuir com o seu inglês técnico na hora da entrevista de emprego. Mas se eu pudesse dar só uma dica nesse vídeo aqui, se o vídeo tivesse que acabar nos próximos 1 minuto, se eu pudesse dar só mais uma dica, eu diria para você fazer aulas com um professor nativo. Não tem nada que é mais eficaz que isso para aprender inglês. Nada. Ó, eu já estudei inglês de toda forma, tá? Eu já estudei Duolingo, ajuda. Já fiz muita aula online, ajuda pra caramba também. É muito importante fazer isso. Eu comprei um livro, inclusive eu vou deixar o link no vídeo. É um livro que você precisa comprar, um livro de gramática, para melhorar a gramática, mas nada é tão importante, tão eficaz quanto fazer aulas com um professor nativo. Aulas com professor nativo vai transformar o seu inglês, a sua capacidade de falar, e você vai destravar, você vai perder completamente o medo depois que você tem apenas algumas aulas com professor nativo e você observa que você consegue se comunicar com ele 100% num outro idioma, no idioma dele. Cara, isso é transformador. Isso é libertador também, né? Você se desamarra de todos os seus medos, né? Tem gente que tem uma aspira com sotaque, né? Com accent. Cara, depois de fazer algumas aulas de inglês, você perde todos os seus medos. E por isso eu acho que a coisa mais legal que você pode fazer pelo seu inglês é um puta investimento, mano. Ele se paga muito rápido. Muito rápido. Vale muito a pena. Na época, eu pagava R$80 por hora. Em 2022, 2021. Não lembro agora. Mas eu pagava R$80. Inclusive, muito obrigado, Thomas, se você estiver vendo esse vídeo. Eu duvido muito. Então, cara, pô, 80 conto. Eu sei que hoje... Eu não vou recomendar nenhuma porque eu nunca usei. Mas eu sei que hoje tem muitas plataformas online onde você pode escolher. E tem professores de todos os preços, né? E até de R$80 eu já vi. Então, mas eu acho que a média ali hoje em dia é nos 100 conto, sabe? Pô, cara, você fecha um pacote com um cara, sei lá, de 10 aulas. Vai lá, fecha um pacote de R$1.000. Invista esse dinheiro. 10 aulas, melhor do que ficar fazendo esse... Tem gente que paga caríssimo fazendo bootcamp, que não dá em nada, mano. A coisa mais importante que você faz é investir no seu inglês. E é um dinheiro que é muito bem investido, mano. Então, pronto, não vou falar mais disso, mas saiba que esta é a principal dica deste vídeo. Nada do que eu vou falar a partir de agora é mais importante do que você fazer aulas com professor nativo. Para o inglês em geral. Mas agora a gente vai dar uma olhada nas coisas específicas para a entrevista de emprego, né? Como você pode se preparar em relação ao inglês especificamente para entrevistas de emprego. Então vamos lá. Reading e writing, não tem mistério. Não vou dar nenhuma dica revolucionária aqui. Você sabe o que você tem que fazer, né? Você precisa ler artigos técnicos. Você precisa ler livros técnicos com vista em enriquecer o seu vocabulário tecnicamente, né? Então, você precisa... Pô, livro... Nem todo mundo curte, né? Eu, por exemplo, odeio livro técnico. Nunca li um que preste. Um que me ajudou muito.
Mas, cara, artigo tem muito. Nossa, tem muito artigo legal. Se você olhar no próprio LinkedIn, ficar scrollando, de vez em quando vai aparecer algum link legal para você ler sobre uma coisa que não necessariamente é da sua área, mas é que te interessa tecnicamente, né? Então, cara, vai ler. Vai ler coisas técnicas em inglês para melhorar o seu reading, para ganhar vocabulário. Em relação ao writing, eu tenho uma dica que pode ser menos óbvia. Menos óbvia. Algumas empresas, alguns times, né, têm o hábito de escrever o que fez todos os dias, né? Em vez de fazer uma daily, faz um journal, ou faz os dois, né? Um journal, que seria tipo uma daily escrita. Então, todos os dias, sei lá, bota um alarme, bota lá como parte do seu checklist diário de trabalho, fazer o journal do seu dia, que é pegar mais ou menos as coisas que você falaria na daily, escrever num journal, beleza? Então, essa é a dica principal aqui do writing. Escreva um journal em inglês. Assim você vai praticar, além de você praticar o seu vocabulário, porque você vai ter que falar as coisas técnicas que você faz todos os seus dias, você também vai criar um hábito de escrever de forma estruturada, sabe? De explicar de forma escrita as coisas que você anda fazendo. Isso vai ser muito importante, principalmente ali na hora que a gente estiver pensando no a elaboração do nosso perfil profissional no LinkedIn e currículo, que eu acho que vai ser o próximo vídeo. Então, o writing é isso, journal, e também uma coisa muito legal que você pode fazer, obviamente que você não vai fazer isso sempre, mas é pegar uma mensagem que você mandou para alguém ali no Teams, no Slack, uma mensagem relativamente complexa e pensar como eu poderia escrever isso em inglês. Como ficaria isso em inglês? Beleza? Então deixa eu botar aqui. Mensagens do dia. Mensagens do dia a dia. Escreva as coisas que você anda fazendo todos os dias no journal e sempre que você lembrar também, pega uma mensagem ali que você precisou escrever para alguém, explicar alguma coisa, um e-mail que você precisou escrever para alguém, escreva ele em inglês, pratica. E principalmente, hoje em dia, na minha época, eu usava o Grammarly, né? Hoje em dia, com tanto de ferramenta e IA que você tem para corrigir seu inglês, né? Então, usa IA para corrigir seu inglês. Beleza? As dicas para essas duas competências, reading e writing, é isso. Não tem como fugir desse basicão. Pro listening, eu vou recomendar fortemente que você comece a consumir conteúdos técnicos em inglês no YouTube. YouTube Tech em inglês. Vou recomendar fortemente que você faça isso. Isso aqui... Lembra que a gente está pensando aqui no geral, né, nessas práticas todas, criar um bom vocabulário, um bom repertório para desenrolar numa entrevista de emprego. Por isso é tão importante consumir não só coisas aleatórias, né, coisas legais, entretenimento, muito legal, bacana, jogo, muito bom, legal, adoro, séries, muito bom, mas a gente está falando de adquirir um vocabulário técnico, beleza? Não, por isso é tão importante ouvir YouTube e às vezes até fazer cursos em inglês. Tem muito curso bacana na Udemy, aqui mesmo no YouTube, em inglês. Cursos técnicos, cursos de programação, cursos de coisas de tecnologia que você usa no dia a dia. Esse é muito legal também. É para praticar o listening, né? E, cara, nesses seus conteúdos técnicos, principalmente do YouTube, não se esqueça de procurar por falantes estrangeiros e nativos. Ambos.
Porque, cara, o choque de realidade que eu tive. Quando eu me preparava para o meu inglês, no meu inglês, eu só consumia coisa de nativos, né? Além de só falar com o meu professor, que era nativo, eu só via vídeo, fazia cursos, né? Para me preparar, fazia cursos em inglês, também com nativos. Só que, cara, quando você vai trabalhar numa empresa de fora, provavelmente você não vai ser o único estrangeiro, tá? Provavelmente a sua empresa vai ser só de estrangeiros, só de pessoas da Ásia, só de pessoas da Europa. Então, cara, às vezes é meio um choque. Eu já fiz entrevista de emprego que eu não entendi o que o cara tava falando. Era um cara indiano, não entendia nada que ele tava falando. Então, cara, é muito importante não deixar de ver vídeos também de pessoas estrangeiras, não só de nativas, porque provavelmente você no seu dia a dia vai trabalhar só com estrangeiros, né? Com asiáticos, mais especificamente com indianos, né? Tem muitos indianos no mundo, muitos deles estão na nossa área, né? Muitos deles estão tem empresa, mano, que basicamente não tem outra nacionalidade, né? Todo mundo é indiano. Então, muito importante não esquecer de praticar a escuta de falantes estrangeiros, principalmente essa galera da Ásia, que é onde tem um inglês mais diferente desse que a gente ouve, né, no nosso dia a dia, que é o inglês britânico e o inglês americano. Inclusive, eu falei uma besteira, porque indianos também são falantes nativos, né? Lá eles falam inglês. Então, a gente se engana, às vezes, acha que os caras estão falando... Os caras falam mal inglês. Na verdade, não. O indiano fala muito bem inglês. Só que na pronúncia dele, né? No sotaque dele, que é bem carregado, bem forte. Mas ele tá falando o inglês muito bem falado, talvez muito melhor do que o que você vai falar na sua vida inteira. Porque eles estão ali, são falantes nativos, né? Eles fazem faculdade em inglês, estudam em inglês, formam em inglês. Então, tipo, eles são realmente bons falantes. Só que tem essa questão do sotaque, né? Que você tem que ficar muito atento. Agora, o mais importante, né? Vamos falar sobre speaking. Bom, pro speaking, como eu já falei, fazer aulas com professor nativo vai ser o mais importante. Mas se você não for fazer aulas com professor de nativo, tem outras coisas que você pode fazer para destravar o seu inglês. Como, por exemplo, eu não sei hoje se ainda está ativo, tá? Mas você vai pesquisar na internet e vai provavelmente aparecer algum similar, que é o Free for Talks. Que é basicamente um lugar onde a gente entrava, tinha várias salas de várias pessoas. As pessoas falando... Salas temáticas e salas em geral, né? Onde as pessoas, sei lá, entravam e estavam falando sobre futebol, estavam falando sobre cozinha e... outras salas onde as pessoas estavam falando coisas em geral, né? Então, aqui é muito legal para você falar, praticar sua fala com coisas aleatórias, né? Muito dificilmente você vai encontrar ali um desenvolvedor na hora específica que você está na sala. Você vai achar pessoas de formações diversas. E outra dica que eu vou dar, que é crucial para você melhorar o seu inglês de entrevista e de code interview especificamente também, é se gravar falando. Se gravar falando o quê? Se gravar explicando algo. Isso aqui vai ser muito importante para o code interview, né? Para a etapa onde você vai ter que fazer um design system interview, code interview. Cara, você praticar... eu vou dar no vídeo que a gente vai falar sobre os assessments, sobre code interview, a gente vai ver que você vai ter que explicar, né, o que você está fazendo, como você está resolvendo um problema específico que te foi dado. E quando você for praticar resolver essas questões, eu recomendo que você se grave. Se grave falando, se grave explicando. Isso aqui vai ser muito importante para você. Vai se gravar, vai se ouvir, vai perceber os erros crassos que você está cometendo, né?
E vai até observar a sua melhora ao longo do tempo, né? Você pega o primeiro vídeo e pega, sei lá, 5 meses depois, um outro vídeo, você vai ver o quanto que você tá melhorando, né? No inglês. Então, cara, é muito importante se gravar falando, explicando algo, né? Principalmente. E outra coisa que você também tem que se gravar fazendo é fa- tudo que você fala na daily, você fale em inglês também, antes ou depois da daily. E se grava fazendo isso. Falas da daily. Isso aqui vai se coincidir em alguma medida com a sua prática do writing, né? Que é o journal, né? No journal você fala o que... Então, se você faz, por exemplo, um journal antes da daily, acaba que ajuda aqui, né? Você primeiro escreve, depois você fala o que você escreveu. Isso vai te ajudar bastante a evoluir a tua fala, teu speaking, e também te deixar com vocabulário para falar as coisas na ponta da língua. Porque a gente vai ver que tem perguntas que são muito comuns, por exemplo, como é que funciona o processo a esteira de desenvolvimento da tua empresa? Então, o fato de você praticar essas falas de daily vai te deixar com um vocabulário todo na ponta da língua para explicar as coisas, né? Você não precisa explicar, às vezes, como uma coisa funciona para um outro desenvolvedor durante a dele ou depois da dele, sei lá, numa entrevista separada, numa reunião separada para isso. Você precisa explicar uma coisa para um designer ou para um gerente de projetos. Você precisa explicar coisas para pessoas não técnicas. Você também vai ter que fazer algo parecido nas suas primeiras entrevistas com o recrutador, que não necessariamente vai ser uma pessoa técnica. E essas falas da daily vão te dar um vocabulário, assim, de ponta de língua, né? Pra você sair falando sem ficar, tipo... Beleza? Então, essas são algumas das principais dicas para o speaking. Agora, uma dica aqui, que vocês só vão ver aqui. Nem se você fizer aula com professor nativo, nem se você ler muito livro, muita coisa em inglês. Existe uma coisa, mano. Não sei se era só comigo também. Mas que é uma coisa que a gente nunca pratica, que a gente nunca precisa praticar, que é o nome de algumas teclas. Por exemplo, na hora da entrevista de emprego, na hora da entrevista técnica, muitas vezes eu tinha que falar o nome de um caractere, por exemplo, esse caractere aqui. Cara, como é que fala isso em inglês? Tipo, nunca precisei falar o nome disso em inglês, eu fico completamente travado. Então, uma outra dica aqui pro seu speaking, é saber o nome dos símbolos. Até porque às vezes você vai estar em ligações só de áudio e o cara vai te falar, coloca traço, arroba, ponto e vírgula, e você não sabe o que essas coisas significam. Então, treine o nome dos símbolos. Também vai ser uma coisa legal ali para sua entrevista de emprego. Isso aqui, de alguma forma, você vai estar treinando aqui, né, quando você for se gravar, escrevendo um código, resolvendo problema, você aproveita para praticar esse vocabulário mais específico de keyboard, de símbolos, né? Então, essas são, no geral, as minhas dicas para você se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. Uma coisa que eu não falei. Beleza, sei de tudo isso, bacana, mas como é que eu sei que o meu inglês tá bom? Quando é que eu vou saber que o meu inglês tá bom? Quando é que eu vou saber que, pô, esse inglês é ok para uma entrevista de emprego? O que pedem, até onde eu sei, é o B2, sabe? Então, acho que você pode até fazer de graça na internet testes de proficiência em inglês, né? E eu recomendo que você faça o seguinte também, você vai pesquisar na internet, talvez numa IA que você goste, você vai pesquisar na internet quais são as competências necessárias, né, de gramática e de vocabulário para atingir o nível de inglês B2, que é
o mais pedido, né? Não precisa ter inglês avançado, precisa ser fluente. Precisa ter o nível B2, saber tudo que você precisa de gramática de um cara B2. E precisa ter um bom vocabulário técnico, né? Que foi disso que a gente falou aqui no vídeo. Então, tem gente que acha que precisa falar igual um americaninho. Não precisa. Você só precisa ter não cometer alguns erros crassos, porque, de novo, as empresas que contratam estrangeiros, contratam muitos estrangeiros. Então, é óbvio que eles não vão exigir que você fale o inglês perfeito, né? Você tem que só ter uma boa comunicação, conseguir se comunicar legal em inglês, um inglês técnico. E, geralmente, o pedido é o inglês B2. Então, você vai pesquisar o que é necessário saber de B2 em relação à gramática. E, para além das aulas, para além desses artigos todos, além desses writing todos, além desses speaking todos que você vai se gravar, você vai estudar gramática. Essa gramática é específica do B2. Porque é muito raro, né? Mas pode ser que alguém te peça para fazer um testezinho em inglês. E também evita cometer vários erros crassos, né? Porque às vezes, eu mesmo cometo, às vezes. Falo inglês há muitos anos, trabalho há muitos anos com gringos e de vez em quando eu me ouço falando, nossa, mano, como eu cometi um erro tão bobo, ou quando eu escrevo, como eu cometi algo tão bobo. Então, para você evitar coisas bobas, mata ali todos os tópicos de gramática necessários. Então, fazendo isso tudo que eu disse aqui, vou dar o meu tempo, né, de preparação, desde da primeira entrevista fracassada que eu fiz, que eu não sabia falar nada inglês, até o dia que eu comecei a me preparar de verdade, foi em janeiro, fevereiro, comecei a fazer aulas, me preparar para a entrevista técnica e tal, foi 6 meses. Eu acho que em 6 meses você consegue chegar no inglês legal, saindo até mesmo do absoluto zero, assim. Só com esse seu inglesinho vagabundo de ensino médio, em 6 meses, fazendo tudo isso aqui, você vai chegar no inglês B2, assim, até para além do B2, né? Até o inglês avançado, o inglês top, o inglês que você vai chegar e você não vai ter medo de falar com as pessoas. Beleza? Então é isso. Próximo vídeo provavelmente vai ser sobre currículos e perfil no LinkedIn. Falou!